Para início de conversa, caros convidados, estimados ouvintes, Francisco, ou melhor, Silvestre Francisco, em que consiste esta ideia de se tributar os angolanos residentes no estrangeiro? Como surgiu a ideia, como se vai processar e quais os benefícios, tanto para as nossas comunidades na diáspora como para a economia do país? Ok, bom, é de facto um tema de discussão, mesmo não tendo por detrás um edital que esclarifique a situação. A ideia surge do alargamento da base tributária, mas é importante fazer um enquadramento prévio antes que vá à discussão. Na verdade, em face à proposta do IRPS, que é o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, uma proposta que provém da estrutura da reforma estrutural de médio e longo prazo a nível da Administração Geral Tributária, orientada pelo PERT, que é o Programa Executivo para a Reforma Tributária, já orientada em 2010. Esse documento é 15510, já há um tempo atrás. Havia orientado que fosse visto uma reforma tributária em função dos desequilíbrios económicos e do desfazamento da política fiscal no país. Pois então depois surgiu também a AGT em 2014, que foi orientada a conduzir, a executar e formular proposta a nível do sistema fiscal. Portanto, esse desafio é antigo. A AGT tem vindo, em função dos desequilíbrios económicos, tentando implementar na economia algumas filosofia fiscal para ver se acompanha esse desafio e abranda ou cria estímulo para a economia crescer e, por conseguinte, haver desenvolvimento social, que é a parte social do imposto, que é a função social do imposto. Portanto, tem falhado também nestas medidas. Não tem conseguido ter êxito nessas medidas, porque nós temos visto é que o sistema fiscal angolano tem dilatado de tal forma que prejudica unicamente os contribuintes, mas tem exercido um pleno resultado, que é a arrecadação, ou seja, a função financeira do imposto funciona, mas a função económica e social do imposto não funciona, que é o que mais interessa à economia, que é a económica é a produção, estimular a produção, a social estimular bem-estar, que é o feedback das contribuições do contribuinte. Isso não tem surtido efeito. Portanto, mas com essas disfunções internas que subsistem, como está a dizer bem, acha que já há condições para se tributar? Na verdade é só o enquadramento da origem. Na verdade, só o enquadramento da origem dos desafios da AGT. Agora, fazer um enquadramento sobre os desafios da AGT em Angola são os desafios de toda a autoridade tributária em qualquer parte do mundo. Exatamente, mas as autoridades tributárias noutras paragens, os seus desafios têm uma diferença em relação à AGT na medida em que eles conseguem respeitar os princípios do Pacto Jurídico Tributário. Um dos princípios do Pacto Jurídico Tributário é o feedback, ou seja, a contrapartida das contribuições. Fazer refletir as contribuições na vida de quem contribui. Até porque há filosofia que dizem que o dinheiro público não é do Estado, é do governo, é do contribuinte. Portanto, é este grupo que deve ser chamado de beneficiário das contribuições. Silvestre, deixa-me só abrir. Mas eu não entrei ainda. Pessoas que dizem, é mesmo. É verdade. Não entrei ainda no enquadramento do tema. Eu fiz só uma. Sim, mas a propósito do que estava a dizer, e abrindo mesmo um parênteses, por que razão o nosso sistema fiscal ou a nossa Administração Geral Tributária não cumpre o seu papel integralmente? Há arrecadação financeira por um lado, mas não há benefícios para o contribuinte, que é, como disse bem, o dono do dinheiro. Ok. Porquê? Gostei da pergunta. Uma pergunta de salvação. Portanto, mas eu vou fazer depois o enquadramento da questão que fez relativamente ao tema sobre a tributação na diáspora. Não fiz ainda, mas vou responder já essa do parênteses que abriu agora. Repara, nós temos um sistema fiscal muito difícil de tributar, porque nós não temos visto muito na íntegra a perspectiva das pessoas que contribuem para esse sistema fiscal. Ou seja, nós não temos olhado os desafios que as pessoas em Angola passam, não temos olhado a nossa economia para termos filosofia fiscal que seja filosofia que vai de encontro, ou seja, que combine com os desafios económicos. O imposto não pode andar sozinho na economia. E depois, não temos olhado a perspectiva de ver o sistema fiscal como cultura, nós vemos o sistema fiscal como norma. E andamos por detrás a dar chicote que as pessoas contribuam, mas no sentido apenas do desafio financeiro que o país pretende. O país, ele entende fazer a consolidação fiscal no seguinte: olhar o crescimento da carga tributária e decrescimento da dívida pública. Esse é o problema. Ou seja, a restrição é no sentido do governo arrecadar, guardar,
evitar cortes, mas nunca destinar para as pessoas que contribuem. Portanto, só é funcional o sistema fiscal quando há feedback. Se não houver feedback, as pessoas deixam de contribuir. E o que nós estamos a ver nesse tecido econômico é que não há feedback. E aí vou falar dos aspectos, dos fatores sociais. Por exemplo, unidades sanitárias, o estado das unidades sanitárias, a qualidade das unidades sanitárias, as escolas, as estradas. Portanto, se eu não vejo a reflexão da minha contribuição nisto, que eu uso o consumo das estradas, a unidade sanitária, das escolas, então eu não consigo contribuir. Portanto, esse é o desafio. É o que a gente hoje chama de sonegação. Há sonegação, há fuga ao fisco, e a gente injeta um monte de medidas para poder controlar isso, mas não consegue controlar porque também não consegue olhar que o problema está no feedback, está na cultura. Um dos grandes problemas também está na disseminação da fiscalidade, ou seja, a literacia fiscal é uma das grandes apostas para conseguirmos ter uma arrecadação integral. Mas a literacia, nós temos um problema. A literacia sem o feedback de que servirá a literacia? A literacia é o principal fator para a existência do feedback. Repara, a literacia, ela deve fazer compreender ao contribuinte que a contribuição dos impostos é um dever de cidadania na medida em que há alinhamento entre as partes. Ou seja, o sujeito ativo, o Estado e o passivo, eles unem de facto no compromisso do Pacto Jurídico Tributário. Eu vou dar e o Estado vai também com outra mão estender os fatores sociais para o cidadão. Ou seja, tem dito também a economia que o custo que se tem no presente relativo ao imposto é inferior ao benefício que você vem a ter no futuro. Mas quais são esses benefícios? Luz elétrica, água, infraestrutura, condições necessárias para que as pessoas sobrevivem. Caso isso não ocorra, portanto, nós vamos ter sempre um sistema fiscal muito difícil. E eu tenho sempre dito, há grande necessidade de alterarmos o modelo fiscal. O problema está no modelo fiscal. Esse é o desafio. E este modelo disfuncional ou distorcido vai se alargar para outras geografias. Exatamente. Onde existem angolanos cujo número nós nem sabemos o certo quantos angolanos já conseguimos estão fora do país. as dificuldades que viemos a ter caso queiramos mesmo seguir com essa. Quais são as implicações? Bom, mas antes de avançar para as implicações, eu estava a tentar dizer, é importante fazer um enquadramento. É um dos problemas. Nós, quando dissemos que temos que caminhar para a reforma estrutural do médio e longo prazo, que é trazer o imposto de rendimento de pessoas coletivas, o imposto de rendimento de pessoas singulares, dissemos também que uma das grandes apostas é a simplificação, a clareza da legislação fiscal. E nós não estamos a ser claros com isto. Estamos a tender a trazer, mas não estamos a ser claros. Era importante até aqui que fosse explicado essa confusão que se criou. Portanto, a proposta do IRPC, que é o imposto de rendimento de pessoas singulares, trouxe esse problema. A gente não saiu a dizer que vou tributar na diáspora. É a proposta que trouxe esse problema. No artigo 1º dessa proposta, cujo tema é incidência sobre as pessoas, eu prefiro chamar-se incidência sobre as pessoas, mas a lei está a incidência subjetiva, que é ver quem é que vai contribuir. Ele diz que esse imposto, essa proposta IRPS, vai incidir sobre pessoas singulares residentes em território nacional, e aí está o princípio do território. É no território onde se obtém um rendimento, por isso é que será tributado. E diz também, e para pessoas não residentes no território nacional, desde que nela obtenha rendimento. Porque as pessoas estão a falar da diáspora. Exatamente. Não é nada, isso é mentira, não é verdade. Yeah. Em economia não há nacionalidade. Exatamente. Eu costumo dizer isso aos meus alunos. Em economia não há nacionalidade. Em economia há residência. Exatamente. E é justamente na residência que está o principal Exatamente. problema. Agora, que nós vamos está assim a lei, mas agora é pacífico e possível que se tributa olhando para o princípio da residência. É possível. Há países, por exemplo, que têm acordo com outros, eles conseguem tributar porque eles olham o princípio da residência, mas o princípio da residência deve cobrir também outros fatores que está a ser chamado aqui. O olhar sobre o cidadão na diáspora, o acompanhamento sobre o desafio do cidadão na diáspora, o compromisso com a cidadão deve ser mútuo. O compromisso deve ser mútuo. Eu, enquanto cidadão angolano, estou a acordar com o meu governo que eu vou tributar na medida em que o meu governo está a me dizer, ou está a conferir o serviço que vai prestar para mim. Isso é possível no sistema fiscal angolano. Mesmo em qualquer sistema fiscal no mundo. Só que em Angola nós temos esse problema. Nós não conseguimos ainda interpretar o problema da residência, porque mesmo internamente nós temos problema de tributação. Só um minuto, Carlos Rosado de Carvalho. Francisco Silvestre, ou Silvestre Francisco. Se vou tributar, caso eu chame diferente, eu vou tributar. Hoje é sábado, não é? E os balcões são todos encerrados, embora se faça a tributação via internet. O que nós queremos perceber é o seguinte: o que diz a lei ou a proposta, há uma proposta, aliás, o Silvestre partilhou comigo há 3, 4 dias, o que diz claramente essa proposta, porque eu levantei aquela questão anteriormente. Boas. O Estado angolano não tem noção
dos locais de residência dos seus cidadãos, tanto no país como no estrangeiro. Nós temos aqui problemas mesmo a toponímia desta grande Luanda, às vezes não tem identificação concreta. Aqui o Nova Vida, as ruas estão a ser tituladas agora, eram números imperceptíveis, agora têm nomes e vai sendo mais fácil a circulação ou a localização do residente. O que é que diz concretamente a proposta de lei e de que forma o Estado angolano, a AGT, poderá tributar um cidadão residente nas Bermudas, na Papua Nova Guiné ou aqui na vizinha Namíbia? A lei está subjetiva, ele deixa o entendimento de todos. Ele diz assim: esse imposto vai tributar pessoas singulares que residem em território nacional sobre os seus rendimentos também, e não residente em território nacional desde que nele se obtenha rendimento. Está dizendo, ele não está em Angola, mas se ele tem algum rendimento feito cá em Angola, vou tributar. Eu fiz esse entendimento, mas não é assim que ele está dizendo. Agora, eu sei que também que o outro entendimento é que desde que ele seja angolano e obtenha rendimento, mesmo fora do país, poderá ser tributado. Só que esta visão, Carlos, só um minutinho. Esta visão, a AGT não saiu para falar. Não saiu para falar. E ela limitou-se que o comentário fosse no princípio da territorialidade, caso esteja em território nacional. Mas a lei está subjetiva. Quem vê entende diferente. Entende como pode. Pronto, a lei está subjetiva. Mas já há aquele exemplo de que se está a falar, e já há muitos comentários na internet sobre a forma como, por exemplo, os Estados Unidos da América tributam todos os cidadãos americanos espalhados pelo mundo. Portanto, admitindo a situação, é possível na medida em que haja um trabalho profundo, mas muito profundo mesmo. E o trabalho profundo passa por 3 primeiros passos. Primeiro, a identificação do cidadão, saber onde está o cidadão. Depois conferir uma base de dados para ter o controle do cidadão, manter a comunicativa com o cidadão, e um dos problemas que nós temos cá, e eu estou a falar de elementos que tenho a máxima certeza que nós temos dificuldade de os ter. E aqui nós temos tido esse problema. Nós atrasamos com os pagamentos porque temos problema de comunicação. Tu não consegues reportar no sistema, no portal, a tua informação ou os teus dados contabilísticos para poder aferir o imposto que está a pagar. Portanto, esse é um dos problemas. Depois, um outro problema que nós vamos ter é o alinhamento em termos da perspectiva fiscal com aqueles países. Você não pode entrar no outro país e fazer tributação sem que tenha acordo com aquele país. E se assim o fizer, terá problema, choque de tributação, a nível do contribuinte, ficará afetado. Ele estará a pagar naquele país, estará a pagar para si. E jamais algum cidadão poderá viver esse ato de injustiça. Muito bem. Então, antes de entrar, Carlos Rosado de Carvalho, estavas a querer entrar. Sabes que isto é uma grande confusão. E provavelmente a AGT é responsável por essa confusão, porque tem que vir esclarecer. Este IRPS é das melhores coisas que nós temos nos últimos anos. Porque há uma enorme injustiça na tributação. Porque a tributação agora é parcelar, não é? Tu tens rendimento de trabalho, és tributado. Tens rendimentos perdiais, é tributado. Ganhas na bolsa, é tributado. Agora o que vai acontecer é que nós vamos englobar os rendimentos todos. É isso, não é? Sim. É isso. Portanto, um progresso enorme. E mais do que isso, tu vais poder descontar despesas. Por exemplo, tu tens despesas com a educação, tens despesas com a saúde, e tu vais poder reduzir isso ao deduzir ao rendimento coletável. Portanto, é um avanço notável o que está a acontecer em Angola. É uma revolução fiscal muito boa, no bom sentido. E veio agora ser... As pessoas agora estão a falar da diáspora. Esta coisa da diáspora não existe. Diáspora é o angolano que reside no estrangeiro. E, portanto, ele não é tributado. O angolano residente no estrangeiro não é tributado em Angola. Sim, mas, Carlos, a razão de ser deste programa é para o que é que se passa efetivamente, o que é que se pretende efetivamente. Mas, portanto, há aqui, as pessoas estão a elaborar um equívoco. Porque é o seguinte, o angolano que reside no estrangeiro, quem são os da diáspora? A diáspora, por definição, é isso, não é? Diáspora é um angolano que reside no estrangeiro, é isso, não é? Sim. Portanto, o angolano residente no estrangeiro não paga imposto em Angola. Não paga imposto em Angola. Carlos Rosado de Carvalho. Deixa-me agora dizer. O que é que se pretende efetivamente? E agora eu vou-te dizer. Sabes qual é que é o problema aqui? O problema reside no tempo de residência fiscal. A nossa lei diz que se tu passares mais de 90 dias seguidos ou interpolados em Angola, és residente fiscal.
Ora, isto significa que tu podes ter 2 residências fiscais, não é? Por exemplo, nós temos aqui Portugal, não é? Onde muita gente está, tem casa, olha, o Heitor está lá agora. Portugal é 183 dias. O que significa dizer que uma pessoa residente se for residente fiscal em Portugal, pode também ser residente fiscal em Angola. E é aí que reside a confusão toda. Porque isto também, de tributar rendimentos no estrangeiro, faz sentido. E é possível e acontece isso em todo o mundo. Sim. Se eu sou residente fiscal em Angola, tenho rendimentos no estrangeiro, devo ser tributado por esses rendimentos. Agora, o que é que acontece? Se eu residir em Angola, tiver uma casa em Portugal, por exemplo, essa casa for arrendada, eu devo pagar sobre os rendimentos que eu obtenho em Portugal. Agora é o seguinte, se eu paguei também imposto em Portugal, eu devo poder deduzir o imposto que eu paguei em Portugal. Por causa de quê? Da dupla tributação. E é aí que começam os problemas. Portanto, uma parte grande destes problemas, eu não sou fiscalista, eu estou a dizer por aquilo que eu costumo dizer, também não sou jurista, mas sei ler. E, portanto, o grande problema a maca toda disto está na residência fiscal, em que em Angola tu podes ter 2 residências fiscais, não é? Quer dizer, estás a ver, passaste 183 dias em Portugal, ou 184, portanto és residente fiscal em Portugal. Passaste 90 dias em Angola, és residente fiscal também em Angola. Por exemplo, em Portugal, se for metade do ano, tu nunca podes ter 2 residências fiscais. E o que é que acontece? Angola lá está, temos a mania que somos especiais, não é? É dos poucos países do mundo em que isso acontece, porque a maior parte dos países do mundo estão 180 dias, porque depois não tens. Agora, depois também há outros problemas que é eficácia. Nós vamos conseguir fazer isso. Este é o outro lado da questão. Vamos abordar mais à frente. Espero que tenha ficado claro que a diáspora não vai pagar imposto. Se a diáspora é quem reside no estrangeiro, quem reside no estrangeiro não paga imposto em Angola, porque não deve pagar imposto em Angola. Vamos, nesta parte inicial do programa, tentar perceber o que se passa efetivamente. O que é que a AGT propõe? Ou o que é que os consultores da AGT propuseram no quadro da reforma tributária? E de que forma os residentes, angolanos residentes no estrangeiro, vão ou não ser tributados? Até porque Heitor Carvalho está ao telefone via WhatsApp em Portugal. Vamos a saber qual é a visão, pelas informações que tem, de Heitor Carvalho. Faz favor. Heitor Carvalho? Não temos Heitor Carvalho. Vamos então introduzir Fernandes Joanda. Faz favor. Qual é a sua visão sobre essa questão? É uma confusão que logo à nascença não sabe o que se pretende, não sabe qual é o alcance, não sabe quem será o alvo ou quais serão os alvos desta medida. Qual é a visão que tem? Fernandes Joanda. Sim, mas continua sendo confusa, mas foi minimamente esclarecida pelo aqui, nosso bom Silvestre Francisco, mas também como ele esclareceu, a lei é omissa, né? Então, aí é que está o grande problema. Nós devemos primeiro nos questionar por que é que se produz uma lei tão omissa, ok? E que cria diversas interpretações. Eu peço desculpa, eu não percebi onde é que a lei é omissa. A lei é omissa na medida em que no seu artigo 1º ele diz que este imposto, essa proposta, vai incidir sobre os rendimentos de pessoas singulares residentes em território nacional. Ok. Sim. E não residente, desde que nela obtenha esse rendimento. Aqui. Aí já fica a confusão, fica subjetiva. Não fala. Não. E aí a interpretação já fica subjetiva. Carlos Agora, se for interromper, não vamos entender. Não importa muito bem, neste momento, se a GT está a ser objetiva ou subjetiva. Importa que os nossos convidados digam claramente o que pensam ou o que propõem. A lei, no seu capítulo 1, incidência, artigo 1º, incidência subjetiva, diz o seguinte: estão sujeitos ao imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, IRPS, as pessoas singulares residentes no território angolano, bem como os não residentes que nele obtenham rendimentos. Este nele subentende território angolano. Sim. Se for, então está claro. Exatamente. Então faz todo sentido. Eu posso estar a residir fisicamente em um dado país, mas tenho aqui uma empresa, exatamente. O meu rendimento, eu tenho que pagar aqui. Eu não posso pegar esse dinheiro. Sim, mas a grande questão que se coloca é... Calma, Sim. Carlos. A grande questão que se coloca é: porquê é que isto vem plasmado neste artigo? Quer dizer que até este momento os angolanos residentes no estrangeiro que obtêm rendimentos em Angola não são tributados?
Esta realidade não, são tributados. São tributados. Tu tens a maior parte dos nossos expatriados não têm a residência em Angola. Sim. E pagam IRT. Já acontece. Mas a questão que eu coloquei não é esta, Carlos. Por que razão, se já acontece, porque uma nova lei? Não, é que a nova lei é que é o seguinte, eu já expliquei isto. Tu agora tens impostos parcelares. E que com o IRPS tu vais ter imposto global. É isso. Todos os rendimentos agora vão ser tributados. E é o seguinte, isto é uma coisa, é o seguinte, isto não é mau, isto é muito bom. Okay. O que está a acontecer é muito bom. Permita-me só fazer agora, eu francamente, mas eu não sei onde é que está o problema. Permita-me só fazer um pequeno enquadramento. Silvestre Francisco, que já existe. Assim não nos vamos entender. Veja só se Heitor Carvalho já está em linha. Heitor Carvalho, aproveita, as comunicações não estão muito boas. Aproveita. Bom dia mais uma vez. Qual é a informação, as informações que tens a este respeito e qual é a tua opinião? Eu acompanho o Carlos Rosado Carvalho. Isto é até certo ponto, não é? É um imposto global em que a pessoa é tributada por todos os rendimentos que ofere e não, digamos, rendimento a rendimento. Embora, pelo que percebi da lei, ainda há muitos impostos que são tributados autonomamente. Mas a ideia é esta, que se eu recebo por ter um salário e tenho uma casa alugada, eu vou juntar os dois rendimentos e vou ser tributado num rendimento único. Por acaso, este exemplo parece-me que não é o melhor, porque acho que vão manter o IP dos arrendamentos como tributação autónoma. Mas a ideia geral é isto. Todos os rendimentos que eu ofiro são tributados como um único rendimento. E não só os rendimentos que eu ofiro no meu local de residência, que é Angola, como também em todos os outros locais do mundo onde eu possa ter rendimentos. Vamos imaginar, eu compro ações da Coca-Cola, tenho ações da Coca-Cola, a Coca-Cola paga-me dividendo nos Estados Unidos, esse meu dividendo recebido nos Estados Unidos tem que ser somado ao meu rendimento obtido em Angola para ter um rendimento global mundial a que eu tenho acesso. Todos eles são rendimentos meus. E, portanto, sou tributado por isso. A questão das tributações autónomas baralha isto um bocado, porque há uma série de coisas que continuam a ser tributadas autonomamente. O que é que isto significa? Que são retirados do rendimento global e são tributados rendimento a rendimento. Pode continuar, Heitor Carvalho, pode continuar. Posso continuar? Portanto, o problema aqui está em caso, porque todos os países também tributam os rendimentos no seu território. E se, por acaso, eu não tiver rendimentos num país que tenha acordo de dupla tributação com Angola, eu estou sujeito a ser tributado duas vezes. Uma vez por Angola e outra vez pelo país onde eu vou receber o rendimento. Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos. Angola não tem acordo de dupla tributação com os Estados Unidos. Eu vou ser tributado pelos meus rendimentos dos dividendos da Coca-Cola em Angola, porque faz parte do meu rendimento global, e, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos vão também tributar pelo rendimento oferido nos Estados Unidos. Portanto, é isso que prejudica esta filosofia do rendimento mundial. Então, Heitor... Aquilo que diz a lei é que os rendimentos dos residentes em Angola não são tributados pelo rendimento mundial. Não diz que os não residentes, ou seja, a diáspora, que não é residente, não é tributada, exceto porque há um outro parágrafo, uma outra parte do mesmo parágrafo, não sei se são dois parágrafos diferentes ou no mesmo, há uma outra parte que diz, e também são tributados os rendimentos de não residentes, desde que os rendimentos tenham origem em Angola. Isto é, se alguém da diáspora tiver um rendimento, por exemplo, vive em Portugal e reside em Portugal, alguém da diáspora, não é tributado pelos seus rendimentos em Angola. Mas
Se ao mesmo tempo essa pessoa tiver um rendimento em Angola, por exemplo, tem um táxi a circular e ganha por isso, táxi é um mau exemplo, porque também é uma atividade não formal e, portanto, se calhar não declara nada. Mas supondo que declarava esses rendimentos, esse rendimento obtido em Angola também é tributado, ou seja, só é tributado à diáspora que tiver rendimentos em Angola ou que seja residente em Angola, isto é, está menos de 180 dias fora do país. Se for residente em Angola, só é tributado quem é residente em Angola. Quem é residente no estrangeiro não é tributado. Muito bem. Fernando Zoanda estava a falar quando nos conectamos com Heitor Carvalho. Faz favor. Sim, acho que, apesar dessa omissão, essa omissão, mas acho que lendo aqui o artigo 1 está claro, né? Como disse bem aqui o Alves, né? Diz bem como os não residentes que nela obtenham rendimentos. A interpretação que eu vou fazer é esta aqui, que se obtiveram rendimentos cá em Angola, paga cá em Angola. Mas agora, um aspecto que o Heitor também mencionou, da questão da dupla tributação. Mas se esse indivíduo, por exemplo, se for de um país que não tem acordos com Angola, também onde estiver a residir também vai pagar. Então, aí já é uma outra questão. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Mas uma outra questão que deve ser resolvida. Mas espera, não, com base em acordos que o Estado angolano deve celebrar com outros Estados. Começamos por dizer que o nosso Estado não tem controle da localização da nossa diáspora, onde é que está, em que países se encontram. Muitos deles estão em países que temos acordos de dupla tributação, e aí estarão mais ou menos salvaguardados, mas outros também residem em países que não temos acordo de dupla tributação. Aí, quer dizer, em meu entender, também depende dos valores em causa do número de população. Porque se for, tipo, vamos supor, 10 pessoas, 20 pessoas, eu acho que o Estado não vai fazer tanto esforço de querer fazer acordos. Mas se for uma população em crescimento e vibrante, uma diáspora vibrante, é bem provável que o Estado venha... Fernando Zoanda, se forem 10 pessoas ou 5 pessoas, o Estado não há de querer fazer acordos, mas vai penalizar esses concidadãos nossos porque vão ser duplamente tributados. Sim, mas repara, eu como disse, não sou jurista, não estou ligado também à questão da diplomacia, de como é que se chega a esse entendimento, mas meu entender, esses acordos normalmente acontecem quando a diáspora é vibrante, quer dizer, é muito dinâmica e as relações entre nosso Estado com essa diáspora quer dizer, são significantes, é meu entender. Isto tem a ver também com o poder dos países. O que os Estados Unidos fizeram foi mandar mandar uma carta a todos os países do mundo e a dizer: vocês têm que me dar os rendimentos não é dos cidadãos também, é mais uma vez dos residentes fiscais nos Estados Unidos. É mandatório. E os países que não mandarem os rendimentos obtidos por residentes nos Estados Unidos nesse país podem sofrer consequências. Porque eu não me parece, esses acordos de dupla tributação, é o seguinte, aquilo é uma coisa normal. E agora com a inteligência artificial, então, porque o nosso problema é o seguinte: nós temos que ter informação a todo o tempo, e porque a troca de informação é troca de ficheiros, não tem problema absolutamente nenhum. Sim, mas Carlos, independentemente do poder do país, neste caso, Estados Unidos da América, há uma coisa que estás a dizer: informação. Justamente. O governo de Angola não tem informação sobre os angolanos residentes noutras geografias. E não é apenas a informação, mas repara, os Estados Unidos faz isso por quê? Porque os Estados Unidos garanta a todo o seu cidadão, okay? Todo americano, onde quer que esteja, nas zonas mais remotas, em caso de necessidade de ajuda do Estado, eles intervêm. Então, por isso, eu digo, a tributação é o Estado. Carlos, não faças isso, Carlos. Deixa o Anda continuar. A tributação é o Estado. E existe o tal contrato social, em que eu, enquanto cidadão, voluntariamente abdico parte dos meus rendimentos a favor do Estado, para que vai produzir bens e serviços para beneficiar todos nós, para o coletivo. É um acordo. Okay? E no caso de Angola, infelizmente, o nosso Estado angolano, a sua relação com a nossa diáspora, eu chamo uma relação de amor e ódio, em que, por razões históricas, é bom também não perdemos isso de vista. Existe uma razão histórica disto aqui, em que muitos do que foram para fora, muitos nem estavam ligados aos partidos supostamente da oposição e não interessava o Estado ter esta relação com esta diáspora. Mas hoje por hoje, já ouvimos até da parte do chefe de Estado a dizer que
o angolano, onde quer que esteja, não precisa ser cidadão nacional, deve ser acompanhado, acarinhado e entendido e percebido as suas necessidades e os seus problemas. Mas isto é o discurso. Na prática, na realidade, não acontece. Eu, por exemplo, a título pessoal e de exemplo, tive o privilégio, é bom que se diga, estudar fora de Angola e nunca fui contactado por nenhuma das nossas embaixadas. E da última vez até tinha direito a um apoio, o cumprimento da minha instituição laboral angolana, nunca houve esse acompanhamento, nunca senti. E falando com as pessoas lá fora, também diziam a mesma coisa, que quando tivessem problemas, muitas vezes batiam as portas das nossas representações diplomáticas, não tinham o devido apoio, nem apoio jurídico, nem qualquer outro tipo de apoio. Então é importante se rever isto aqui. Se a tributação é o Estado e existe esse contrato social, é justo que o Estado, da forma como está posta a lei, da interpretação que eu faço, que se esteja rendimento cá em Angola, esteja tributado cá em Angola, mas se fizer, como disse também o Silvestre, existe a possibilidade de fazer outro tipo de interpretação, mas se vamos fazer esse outro tipo de interpretação à la americana, é bom também que sejamos capazes de dar os serviços que o Estado como dos Estados Unidos, né, como o Estado americano dá aos seus cidadãos. Também temos que fazer da mesma forma. Caros convidados, vamos só... Fernando, deixa-me só fazer um... Não, só um minuto mesmo. Okay. É mesmo um minuto porque tem alguém fora do país. Muito bem. E está a ser duplamente tributado também. José Gaba está em Pretória, jornalista angolano. Bom dia. Bom dia. Depois das explicações dos nossos convidados aqui nos estúdios e pelas informações que tens, Zé, como é que vês o facto de agora os angolanos residentes no estrangeiro com fontes de rendimentos em Angola passam a ser tributados, mas também os rendimentos que obtêm no estrangeiro poderão ser arrolados para este imposto global que vai vigorar com base na nova lei que agora está em discussão. Qual é a tua opinião? Bom, nós quando olhamos para isso, a primeira percepção é olhar na implementação, e isto tem de haver também um equilíbrio entre esta arrecadação fiscal e também a proteção dos interesses da diáspora, né? Porque geralmente quando alguém vai tributar eu que estou fora, eu tenho que perceber o que é que eu vou ganhar com isso e também perceber o que é que Angola ou o governo me tem a oferecer. E nós vamos nos basear aquilo que já se falou há pouco tempo, com base na experiência americana. O americano taxa o seu cidadão, ou melhor, ele tributa o seu cidadão que está fora, mas ele controla, e isto parte primeiro para um controle, uma relação entre a própria diáspora e o próprio governo por via das embaixadas ou consulados. E esta relação com a diáspora, Angola não tem. Nós tivemos as eleições, o governo disse que seríamos cerca de 400 mil angolanos fora do país, apenas 20 mil é que aderiram aos consulados para votar. Isto quer dizer que só o governo controla 20 mil angolanos na diáspora. Então ele vai fazer ele também pode desenvolver trabalhos para procurar ter o controle dos outros. Mas mesmo assim, quando a gente ver isso, vamos olhar para isso e a sua implementação, avançar com um projeto desse para tributar apenas 400 mil angolanos é um número muito insignificante. Não achamos que vai contribuir para as receitas do país. Então, mas também ao mesmo tempo nós ficamos a desconfiar de uma outra coisa. Ou alguém quer fazer sobrefaturação com isso, porque o software para estes programas são muito caros. Basta ver que há uns 7 anos ou 9, a AGT comprou um software nas mãos de uma empresa, Tistac, acho que é este o nome, custou aí cerca de 300 milhões de dólares. Agora ele vai tributar os angolanos na diáspora. Ele vai comprar o software para tal. Então, isto também são custos. Pode ser que a equipa que está à frente disso queira tomar partido, ele avança com a proposta, compra o software, mas depois deixa aquilo abaixo, mas pelo menos já conseguiu os seus objetivos. Ou também pode também ser ter um outro alcance, que é
identificar os supostos marimbondos ou aqueles que o governo não controla e que estão fora do país, e com isso ele vai atrás deles. Ele vai firmar acordos de tributação com vários governos e para ajudarem a identificar. Por exemplo, a América, ela aderiu a um programa, esqueci-me o nome, acho que é o FACTA, que ele consegue controlar as contas dos americanos que têm fora do país. Pode ser que Angola vá aderir a isso e com isso depois ele tem como target, como alvo, os empresários que estão fora de controle, e ele aí passa a andar atrás destes empresários, deste público-alvo, embora que ele está aqui a avançar com o argumento que é apenas a diáspora. Nós, por exemplo, temos na RDC, que é a maior diáspora, são cerca de 80 mil, conforme os dados do Mirex, mas muitos estão no mercado informal. Agora, como é que estes vão ser tributados? Como é que vão ser localizados? Portanto, há aqui muitos desafios, olhamos para isso também com alguns riscos que o governo pode ter para as duas partes, e também há o risco de, também do ponto de vista da relação da diáspora com o governo, a diáspora não achar piada nenhuma, achar que está a entrar para um quadro de bitributação, já que eles são tributados nos países onde estão e vão ser ao mesmo tempo tributados em Angola, um país que eles já romperam relações, muito bem, relações Zé. políticas, sobretudo relações políticas, e portanto a gente vê isso, não estamos a olhar isso com vantagens, não estamos a ver onde é que o governo vai ter vantagens nisso. Por exemplo, o Cabo Verde é diferente. Cabo Verde, a sua diáspora é tributada quando manda as suas arrecadações, o governo tem vantagens por aquilo, porque há ali um quadro de prestação de contas. Agora, Angola não tem.